Bom, gente, já está aqui para iniciar os diálogos conosco do outro lado da tela. Eu saúdo o historiador e educador popular João Carvalho. João Carvalho, bom dia. Bom dia, meu querido, tudo bom? Tudo bem, ô João, tudo bem. Agradeço muito a tua presença aqui, o teu esforço para estar com a gente. Sei que teve um pequeno probleminha de saúde ontem, já está melhor, felizmente. Obrigado por estar aqui, viu, João? Não, obrigado eu, cara, obrigado eu, mas a gente foi melhorando. Eu e meu menino tivemos um problema aí e tal, mas antes de ontem foi pior do que ontem, sabe? Então já foi mais tranquilo já. Que bom, que bom. Fico feliz que você está em recuperação e você está aqui com a gente, ter mantido o teu compromisso conosco. Eu agradeço demais, João, para a gente tratar de temas importantes do cenário nacional e também internacional. Mas eu quero começar com uma análise tua, João, como a gente costuma fazer aqui no programa a respeito do quadro político interno, porque o governo do presidente Lula ele vem se mantendo aí na boca do povo, digamos assim, depois dessas iniciativas tomadas pelo Donald Trump lá nos Estados Unidos, esse avanço que o presidente dos Estados Unidos estabeleceu a partir do tarifaço, desses ataques ao ministro Alexandre de Moraes. Isso de alguma forma tem ajudado o governo do presidente Lula a recuperar um pouco da popularidade. Inclusive, hoje saíram dados da Genial Quest que eu não consegui ainda encontrá-los aqui. Acabou de sair, acabei de fazer a leitura aqui de uma manchete que chegou. Ó, já está aqui na tela. Eu vou até tentar colocar aqui, João, essa pesquisa Genial Quest que acabou de ser divulgada. Tá? Há poucos minutos. Eu vou botar aqui, vamos compartilhar aqui com os nossos espectadores, para a gente ver a manchete, inclusive, do G1, que diz o seguinte: 51% desaprovam o governo Lula e 46% aprovam. Acabou de sair esse resultado. A desaprovação do governo Lula oscilou 2 pontos para baixo, está em 51%, aponta a pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira. A aprovação da gestão do presidente oscilou 3 pontos para cima e é de 46%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A diferença entre aprovação e desaprovação é menor desde janeiro de 2025, quando havia um empate técnico. 49% desaprovavam o governo, enquanto 47% aprovavam naquele mês. João, como está provado aí pelos dados das pesquisas, o Lula vem recuperando aí um pouco da sua popularidade junto ao povo, por conta, obviamente, muito dessa situação envolvendo o Donald Trump. Mas eu queria te deixar à vontade para fazer uma análise mais profunda a respeito do que representam esses números, especialmente essa recuperação aí do governo nesse momento em que a gente observa um avanço dos Estados Unidos contra o nosso país. Cara, vamos lá, vamos começar do começo, né? Primeiro, o ataque do Donald Trump não é só contra a economia brasileira, não é só contra o ministro Alexandre de Moraes, é um ataque descarado, aberto contra a soberania brasileira. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender de uma forma muito clara. Os Estados Unidos é um gigante com pé de barro, é um estado que vem numa decadência gigantesca, é um estado cuja dívida interna é completamente impagável e cada ano que passa ainda mais impagável do que o ano anterior. Os bondes da dívida americana, que foram historicamente no Ocidente, desde a Segunda Guerra Mundial, os títulos AAA, os títulos mais seguros que os bancos poderiam comprar, tanto que os títulos da dívida estadunidense normalmente são comprados pelos bancos centrais dos outros países, eles já foram demovidos de AAA por pelo menos 3 das grandes casas que fazem, né, o pareamento dos títulos. Ou seja, a gente está diante de um país que perdeu a guerra econômica para a China, isso é claro, isso é patente, isso fica evidente. Nós estamos diante de um país que não consegue mais rerolar a sua própria dívida, nós estamos diante de um país que se desindustrializou por dentro, tanto que está nesse desespero gigantesco de tentar uma nova industrialização, só que vai tentar em que moldes? Mesmo a Europa, que teve que se curvar diante dos Estados Unidos, e se curvou porque, ao contrário do Brasil, a Europa não tem nenhuma alternativa,
Com esse investimento massivo que a gente vai ter europeu de 600 bilhões nos Estados Unidos, por mais que voltem a se ter plantas dentro dos Estados Unidos, e os Estados Unidos fez um esforço colossal ao longo de décadas para se tornar um país onde a produção interna era muito cara, tanto que ele, né, começou a exportar seus empregos fabris para o mundo inteiro. Quem vai voltar a trabalhar nesses postos? O cidadão estadunidense vai estar disposto a trabalhar em postos de baixíssimo pagamento nesses novos locais fabris? Acho difícil. Quando a gente pensa na política estadunidense do Trump, né, o MAGA, o Make America Great Again, a América foi grande quando e a América foi grande para quem? Quando ele fala, vamos fazer a América grande de novo, vai ser a América grande da década de 20, logo antes dela quebrar, vai ser a América grande do pós-guerra, dividida racialmente. Quando que essa América foi grande? Para quem essa América foi grande? Ou seja, né, uma das longas tradições dos fascismos e dos governos filofascistas é buscar um passado idílico que nunca aconteceu na prática, que é basicamente o que eles estão tentando, né? Eles estão falando de uma América que sempre existiu, muito mais na cabeça de quem a ama do que na prática material para os seus próprios cidadãos. Nós estamos falando de um país que tem uma dificuldade bem grande, de alimentar os seus próprios cidadãos. Mais de 50 milhões de pessoas dependem de auxílios, seja estaduais, municipais ou federais, para poder ter o mínimo de segurança alimentar. Nós estamos falando de um país que vai para a quarta onda de epidemia, né, de drogas pesadas mesmo, atingindo a sua população cada vez de uma forma mais brutal. A gente chegou num momento que o pessoal está injetando carfentanil de elefante. Então, assim, é uma nação com muitos problemas internos. E, além disso, o próprio Trump está num momento muito frágil internamente, porque só Deus sabe quantas crianças aquele velho laranja pedófilo tocou. Porque todos sabem que ele está na lista do Epstein, essa lista sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai, mas você tem diversas fontes jornalísticas que já confirmaram a presença do Trump lá dentro, e cada vez que alguém menciona isso, ele ataca um país diferente. O sonho dourado do Trump, assim como um bom bully na quinta série, é humilhar os seus amigos na escola para depois poder chorar em posição fetal no seu próprio banheiro. Foi o que ele conseguiu atingir com a presidência da Suíça, que foi para lá implorar para ele para uma negociação, ele sequer respondeu. Foi o que ele conseguiu atingir com a Europa, uma vez que os Estados Unidos forçou a Europa a não ter opções a partir do momento que eles destruíram o Nord Stream 2. Né? E quando eu falo eles, a gente não consegue nem dizer se foi a Europa ou se foi os Estados Unidos, porque ainda é inconclusivo qual dos dois que explodiu aquela merda. A verdade é que eles explodiram a única fonte que eles tinham de uma alternativa à dependência completa, total e irrestrita dos Estados Unidos, e é por isso que eles fizeram um acordo tão ruim. Quando a gente começa a analisar o que os Estados Unidos vem tentando fazer com a maioria dos países do mundo, a gente vê que o MAGA vira taco, né? E é o novo mote que vem sendo usado nos Estados Unidos contra o Trump, que é o Trump always chicken out, né? O sempre se acovarda, o Trump sempre volta atrás. No caso do México, por exemplo, há pouco tempo atrás, não tem menos de um mês, ele tinha dado um prazo que dentro de 90 dias ia começar as tarifas de não sei quanto por cento, faltando um dia, ele virou e falou assim, olha, daqui a 90 dias nós vamos ter a tarifa tal, que é a versão americana do mais 72 horas, patriotas do Trump. Né? Então, assim, contra o Brasil, ele escalou a retórica muito e está chegando no ponto que ele chegou porque o Lula não vendeu a soberania brasileira e o Brasil está um pouco mais longe e não faz tanta diferença assim na balança comercial dos Estados Unidos. O México faz muita. Contra o México, ele não tem o direito de fazer a pataquada que ele fez contra o Brasil, porque se ele
de fato leva a cabo isso contra o México, o impacto inflacionário que ele vai ter para a sua própria população, não para a população do México, mas principalmente para a sua própria população, é instantâneo. Ainda assim, eu quero que a gente pense, né, quais são as nossas grandes importações dos Estados Unidos. Turbohélice, turboturbina, peças para turbohélice e turboturbinas. Quais são as grandes importações americanas? Né? Café, suco de laranja, carne. No meu café da manhã, eu não como turbohélices, turboturbinas e peças para turbohélices e turboturbinas. Em compensação, 95% do cidadão estadunidense toma no café da manhã suco de laranja brasileiro, café brasileiro e bacon que vem da carne brasileira. Para além disso, gente, nós estamos falando de um dos governos mais absurdamente corruptos que os Estados Unidos já teve, ouso dizer que qualquer país já teve. Toda vez que o senhor Donald Trump decide aplicar uma taxação a um determinado país ou qualquer coisa congênere, isso costuma ou vazar antes no Twitter, ou ele mesmo vazar antes naquela Truth Social, que é a rede que ele comprou para brincar de dono da bola, inclusive com o próprio presidente recomendando às pessoas a compra de ações ou a manipulação de Forex. Forex é Foreign Exchange, né? Câmbio, onde você joga no mercado futuro o câmbio de duas moedas, uma contra a outra, para aferir lucros fantasiosos de capitalismo tardio. A gente já tem denúncias disso acontecendo tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ou seja, por exemplo, no próprio caso brasileiro, a gente teve tanto gente no Brasil fazendo vultosas transações cambiais, como gente nos Estados Unidos com inside information, né, com informação interna, fazendo vultosas transações cambiais. Nós estamos falando de um cara que, assim como o Milei, criou a sua própria moeda para poder enganar um tanto de otário. Nós estamos falando de uma administração que vem sendo corrupta e, ao mesmo tempo, perdulária. É um cara que fala que vai ajudar a diminuir os gastos internos, porque tem que cortar muita coisa. Quanto que vocês acham que custa, gente? Você pegar 3 porta-aviões, colocar na beira da Venezuela a troco de nada, mobilizar 4.000 pessoas, deslocar esses negócios 10.000 quilômetros, enfim, né? É esse tipo de administração que a gente está falando. Para o lado do Brasil, Trump foi uma, entre aspas, mãe para a situação interna da política do governo Lula, porque se tem alguma coisa que qualquer brasileiro de fato vai ser a favor, é da soberania brasileira. Uhum. Salvo os magnumaltes da vida, que estão muito ocupados defendendo a Constituição americana no Congresso e fazendo a importante denúncia que o ministro quebrou a primeira emenda da Constituição, que não é sua, qualquer cidadão brasileiro que tenha o mínimo de bom senso, que seja de fato brasileiro, está preocupado com a defesa da soberania do Brasil. A última coisa que a gente quer é que um outro país tome de fato nosso país, faça da gente gato e sapato. E isso foi muito bom também para mostrar quem são as pessoas, para colocar certos pingos nos is. Porque se havia alguma dúvida em algum momento que o bolsonarismo nada mais é do que o nacional entreguismo, que o bolsonarismo nada mais é do que colocar a camisa da CBF para entregar o Brasil aos interesses estrangeiros, e o sonho do bolsonarista médio, né, ser jardineiro em Miami ou puta em Londres, agora não tem como mais a gente ter dúvida nenhuma disso. Então, o governo, a partir do momento que ele toma essa defesa nacional para si, ele obviamente vai capitanear
muito mais apoio do que ele estava antes, no momento que ele estava muito titubeante, né, sem saber aonde que ele se posicionava ou não. E agora ele tem um rumo muito claro a fazê-lo, e eu espero de coração que ele leve isso às suas últimas consequências. Esse é o momento do Brasil aproveitar essa chance maravilhosa que foi dada para abandonar essa barcaça furada que é o imperialismo yankee, se aliar mais aos BRICS, fazer mais parceria sul-sul. Eu acho que essa é a grande questão. Eu ia até te questionar a respeito disso, viu, João? Se o Lula, de alguma forma, tem aproveitado esse momento favorável com os ataques do Trump, do bolsonarismo, para se capitalizar politicamente, porque o que a gente tem visto é uma defesa muito vaga da soberania nacional. A grande verdade é essa, né? Porque é um governo que não dialoga com a necessidade de se reestatizar suas empresas estratégicas, que não dialoga, que coloca na mesa a possibilidade de negociar terras raras com os Estados Unidos para tentar compensar aí essa imposição do tarifaço, eu não vejo isso como, de fato, uma defesa da soberania em si. Mas eu queria uma análise tua, uma avaliação a respeito disso. Se o presidente tem, de fato, aproveitado esse momento que está colocado para se capitalizar politicamente e, principalmente, defender a soberania como ela deve ser defendida. Então, a gente tem alguns movimentos numa direção, alguns movimentos em outras, né? Poderia ser algo mais incólume e menos titubeante do que vem sendo, mas vem sendo também, por outro lado, e aí a gente tem que dar a César o que é de César, dar a Lula o que é de Lula. Alguns movimentos foram feitos na direção de um pouco mais de soberania. Por exemplo, o Mauro Vieira foi dar um discurso, o que surpreendeu muitas pessoas que o Mauro Vieira fala, né? Porque a gente ouve muito pouco o nosso chanceler, e pela primeira vez a gente teve um discurso do nosso chanceler com um pouco mais de impacto, falando em prol da soberania brasileira, o que eu acho que já foi um primeiro movimento importante. Um segundo movimento que eu achei interessante também e que eu espero que ele tenha consecução, né, foi a ideia de se juntar um grupo para estudar a possibilidade da gente ter algo análogo ao GPS como um sistema nacional. Esses são, por exemplo, dois movimentos muito bons. Pelo outro lado, e aí a gente tem que lembrar, né, que foi uma ideia que publicamente foi atribuída ao Haddad, eu não sei o quanto a ideia foi do Haddad ou não, a ideia de atrelar a nossa negociação terras raras é uma das piores ideias possíveis a longo prazo, apesar de ser facilmente vendável a curto prazo. Por quê? A tecnologia de exploração de terras raras é uma tecnologia que nós hoje não temos. Não temos. Ela não existe no Brasil. Ela é uma tecnologia muito cara. É uma tecnologia que, para ser aproveitada, a quantidade que tem que ser processada é uma quantidade gigantesca e a gente não possui. Então, a curto prazo, fica parecendo um, entre aspas, bom negócio. Em qual sentido? No sentido que a gente estaria passando para os caras algo que a gente não usa e resolvendo um problema agora. Entretanto, ao contrário, é uma péssima ideia a longo prazo. Por quê? Porque nós estamos falando de metais que são metais preciosos para a quarta revolução industrial. Tudo bem que a gente mal chegou na primeira, né? Mas são metais muito preciosos para as novas tecnologias que vêm se desenvolvendo. Eu acho, João, particularmente, que o melhor caminho que o Brasil tinha a adotar era um caminho, no mínimo, cepalino rasteiro, no mais dourado dos meus sonhos, verdadeiramente nacionalista e revolucionário. Qual seja o de substituição de importações, o de agregação de valor às nossas cadeias produtivas e o de reestatização de certas cadeias, a começar com hidrocarbonetos. É um absurdo que um país que se propõe ser agrário exportador sequer seja suficiente a si próprio para fertilizantes. Vamos começar do básico, gente. Vamos começar do básico. O país importa uma quantidade
estratosférica, astronômica de fertilizantes, sendo que a gente vendeu uma fábrica de fertilizantes a preço de banana durante o governo do Jair Messias Bolsonaro, que fez um ataque sistemático à Petrobras, ataque esse que infelizmente começou na Dilma, continuou no Temer e foi mais vultoso no governo do Jair Messias Bolsonaro, mas a gente começou o governo do Lula com uma expectativa, ainda sob a égide do Jean Paul Prats, que haveriam processos de reestatização para tentar novamente recompor a nossa cadeia. E aí a gente tem que discutir soberania para além do primeiro parágrafo. Ser soberano não é bater no peito e gritar sou soberano, sabe? O Brasil é tão soberano quanto uma criança de 14 anos fala que é soberana do seu quarto e precisa do pai levar na escola, precisa do dinheiro que vem dos pais, não compra a própria comida. É uma soberania que funciona na bravata, no grito. Enquanto o Brasil não for soberano de fato, na sua cadeia completa de hidrocarbonetos, na sua cadeia completa de telecomunicações, no seu grid energético, é muito difícil o Brasil falar que ele é soberano. E a gente tem que entender, gente, que para uma nação do terceiro mundo, para uma nação do sul global, para uma nação que foi colonizada e depois está há 2 séculos sob a égide do neocolonialismo, porque tudo que a gente fez foi trocar uma metrópole pela outra. Nós trocamos Portugal primeiro pela Inglaterra e depois por uma terceira pelos Estados Unidos. O caminho da soberania dói. O caminho da soberania é difícil. O caminho da soberania precisa de ruptura. Para fazer essa ruptura, o Brasil vai ter que encarar vários desafios e vai ter que se aliar estrategicamente a outros países que também passam e já passaram por isso. Um dos caminhos mais abertos que a gente tem é via BRICS. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente precisa para ter soberania é entender que a gente precisa de desdolarizar a nossa economia. Enquanto a nossa economia está umbilicalmente atrelada à economia estadunidense, gente, a gente não vai conseguir, de fato, essa soberania, porque eles estão controlando, em última instância, o nosso dinheiro. Os BRICS têm um programa avançado via bancos dos BRICS, de trocas comerciais, em paridade das próprias moedas. Existe o plano de se avançar para uma moeda comum, e isso é muito, muito, muito importante. A gente precisa, para além disso, recuperar algumas indústrias, principalmente aquelas que são muito importantes para a nossa economia hoje. Se a gente pretende ter, em algum tempo, uma economia um pouco mais diversificada, a gente precisa primeiro do aporte financeiro que permitam estes investimentos. Né? Então, essas cadeias que eu mencionei aqui, para mim, são as básicas para a gente começar. Ô, João, eu queria, depois dessa fala sua sobre soberania, eu queria voltar ao tema, aliás, na verdade, entrar de uma vez por todas nesse tema dos Estados Unidos, do Donald Trump, especialmente das ameaças que ele tem feito ao longo desses últimos dias, as ameaças ao nosso continente propriamente. Você já citou algumas questões aqui na tua primeira fala, mas o Donald Trump mandou navios estadunidenses aqui para o nosso para a Venezuela, né, para a costa da Venezuela. 3 navios destroyers de mísseis guiados US Aegis vão chegar à costa venezuelana já nas próximas horas, como parte de um dito esforço dos Estados Unidos para enfrentar as ameaças dos cartéis de drogas da América Latina. O republicano quer usar os militares para ir atrás das gangues de drogas da América Latina que foram designadas como organizações terroristas globais. Fontes da Reuters disseram que os navios são o USS Gravely, o USS Jason Durham e o USS Sampson. Um outro funcionário estadunidense disse que, no total, cerca de 4.000 marinheiros e fuzileiros navais devem estar comprometidos com esses esforços da administração Trump na região sul do Caribe.
Esse oficial disse também que o compromisso adicional de recursos militares na região incluiria vários aviões espiões P-8, navios de guerra e pelo menos um submarino de ataque. João, aqui no Brasil, os Estados Unidos, como a gente citou, já pressionam para que o governo classifique o PCC como uma organização criminosa. Aliás, uma organização criminosa não, uma organização terrorista. Terrorista. O que a gente pode dizer sobre essa ação do Trump na costa da Venezuela e o que ela pode representar para a nossa região, o João, aprofundando um pouco mais a análise a respeito dessa iniciativa propriamente dita do estadunidense, essas ameaças militares que o Trump faz contra a Venezuela? Assim, né, vamos lá. Primeiro que não é a primeira vez que o Trump vai classificar a Venezuela e Nicolás Maduro como um estado narcoterrorista. O Trump, durante a sua primeira administração, fez o exato mesmo. E a gente vai lembrar aqui também que os bloqueios à Venezuela foram ainda mais agudizados durante a primeira administração do Trump, o que levou pelo menos a morte de 30 mil venezuelanos no primeiro ano. Quem está falando isso não é o João, quem está falando isso são as universidades estadunidenses que estudaram o bloqueio. Para quem não sabe, bloqueio é uma das armas de guerra mais cruel que podem ser usadas na humanidade. Por quê? Porque o bloqueio ele mata primeiro quem é mais frágil. Ele mata primeiro a criança, mata primeiro o idoso e ele mata a conta-gotas, né? Você manda uma bomba num lugar, explode um tanto de corpo, tem sempre um repórter da Reuters, um repórter da France Press perto, tem uma foto, sai muito feio. Você faz o bloqueio, as pessoas vão morrendo a conta-gotas e não tem fotinho para colocar no jornal. Em última instância, o Trump aqui ele tem vários objetivos. Quando ele vai falar, né, das quadrilhas narcoterroristas da América do Sul, ele está diretamente falando nesse momento da Venezuela, porque uma das grandes vontades da sanha imperialista do Trump é roubar o petróleo venezuelano, mas ele também está dando um recadinho aqui para a Colômbia. Vamos lembrar aqui que a Colômbia foi vitimada pelos Estados Unidos por décadas como o laboratório da guerra às drogas. Mais uma vez, parabéns às drogas, que todos os anos ganham as guerras às drogas. Por quê? Porque guerra às drogas não é guerra às drogas. Guerra às drogas é guerra contra pobre. É guerra contra a população precarizada. Se tivesse guerra às drogas de verdade, quem estaria rodando são os grandes lordes de drogas e armas. E os grandes lordes de drogas e armas em todos os países, eles estão frequentando os melhores restaurantes, o Congresso Nacional desses países, com casas nos melhores condomínios. Eles não são favelados que moram num território de 5 quilômetros quadrados dando rolê de Hornet. Primeira coisa que a gente tem que entender. Para além disso, a ideia também é espionar mais livremente todo e qualquer país latino-americano que se posicione minimamente de forma soberana, de forma pró-autóctone. Na América do Sul, atualmente, basicamente qualquer um, menos a Argentina. Enquanto o Milei está celebrando que o argentino agora pode usar seu lindo passaporte para ir na Disney, o povo argentino está meio que deixando de ir na Disney porque ele não tem dinheiro para comer. Né? Então, assim, existem algumas prioridades para a gente pensar o que está sendo ganho e o que está sendo perdido aí. Vamos andar um pouco mais além aqui, né? Hoje, estou pegando o dado de hoje aqui, o peso argentino vale 0,0077 dólar americano. Olha que coisa insana, cara. Olha que coisa insana. Isso significa que $1 americano vale 1.291 pesos. 1.291 pesos, tá? Se a gente volta isso aí um ano atrás, por exemplo, estava na faixa de 200 e pouco a 300. Ou seja, nós estamos falando de uma moeda que recuou
4 vezes. Nós estamos falando de uma indústria nacional que foi destruída. Nós estamos falando de um país em que 60% das pessoas não tem mais segurança alimentar nenhuma. Esse foi o resultado de um alinhamento automático às políticas que são defendidas por Washington para todas as nações de terceiro mundo. Em compensação, se você pegar o dólar contra o real, o que a gente vem vendo depois da escalada do Trump? Um fortalecimento do real. Por quê? Por causa de um mínimo que está sendo tomado de uma política de bater no peito e falar aqui não, queridinha. A verdade é que se a gente tivesse tido um anúncio de tarifas conforme esse na década de 70 ou na década de 80, o Brasil não tinha o que correr, não tinha para onde correr, não tinha para onde correr. Hoje em dia, a situação é diferente. Hoje em dia, por exemplo, a situação brasileira é infinitamente melhor do que a situação europeia. Né? Em que sentido que a situação brasileira é muito melhor do que a situação europeia? A Europa esticou a corda ao seu pescoço com uma unilateralidade dos seus acordos em relação à economia americana, atrelando todos os seus dívidas, a sua dívida, que infelizmente para a Europa as opções dela era ceder ou ceder, ceder ou ceder. Para o Brasil, não. É exatamente por isso que o Trump está dobrando a retórica, dobrando a aposta, como ele tradicionalmente faz. O Trump é um homem muito vaidoso. O Trump é um homem que a cada 5 anos lança uma biografia diferente. Né? Devem ser raras as pessoas que ao longo da sua vida têm 4, 5, 6 autobiografias lançadas ao longo da sua vida. Em todas as biografias do Trump, quando o Trump vai falar de como que ele faz negociações, ele sempre fala isso, ele vai cada vez fazendo uma coisa maior e mais louca e mais forte, até que ele consiga fazer aquele hostile takeover. O que é esse hostile takeover? É se encantoar a pessoa até um ponto em que ela ceda e que se afira grandes lucros em cima da cessão que é feita pela pessoa que está ali do outro lado. Qual que é o problema? O problema é que se a pessoa compra a sua bravata e fala, não vou não, dá ruim, e aí passa para o próximo. Né? Então, assim, o Brasil tem que entender, e a América do Sul tem que entender, que contra-força é resistência. O que a gente precisa, de fato, é encaminhar para além da retórica, para as ações, um plano que permita que a gente chegue numa mudança de fato, Por enquanto, as coisas estão ainda muito dentro da retórica. Agora, o fato é que, uma vez que, de fato, se coloquem certas barreiras, gente, vai ter que mudar naturalmente. Vai ter que mudar naturalmente o quê? Vai ter que mudar as formas como certas indústrias estão olhando o mercado brasileiro ou não. A verdade é que o mercado brasileiro tem capacidade, tem capilaridade para a gente escoar para dentro boa parte dessa produção, assim como a gente pode substituir as importações dos Estados Unidos por outras importações de outros países que são produtores, e isso funciona tanto para as importações como para as exportações. Se a gente for pensar naquilo que a gente importa dos Estados Unidos principalmente, a gente tem 2 rotas de substituição. A gente pode tanto substituir via Europa, com França, com Alemanha, que são produtores do mesmo tipo de maquinário, quanto a gente pode substituir via BRICS, com Rússia, com China ou com Irã, que também são produtores dos mesmos maquinários. Se a gente for pensar no escoamento de certos produtos, a gente tanto pode atrelar esse escoamento à substituição de importações com a Europa ou com outros parceiros quaisquer, quanto a gente pode ter absorção interna desses produtos. É óbvio que se a gente tiver absorção interna desses produtos, eles não vão ser tão rentáveis para o capitalista quanto eles eram no exterior. Isso não significa que o capitalista vai passar fome, não, gente. Se o cara que está vendendo café em dólar
passar a vender o seu bom café em real e descer o custo do café, tudo que vai acontecer é que o brasileiro vai parar de consumir o café de quinta categoria que ele consome para provavelmente consumir um café de segunda ou terceira categoria num preço análogo. Essas pessoas não vão morrer de fome, não. Elas vão continuar tendo lucros gigantescos. Gigantescos, tá? Indo mais além, se a gente volta a ter uma Petrobras soberana, isso significa duas coisas. Controle de uma cadeia, mais dois, possibilidade de investimento em desenvolvimento para o futuro. Quando a gente fala da Petrobras, a gente não está falando só da cadeia de hidrocarbonetos, nós estamos falando de todas as energias renováveis para o futuro, que são extremamente necessárias, mas que precisam de investimento grande em desenvolvimento e tecnologia. Hoje em dia a gente tem uma Petrobras que paga, em média, 11 vezes mais dividendos aos seus acionistas do que qualquer uma outra das 10 maiores petroleiras globais, sendo que, indiretamente, boa parte dos seus acionistas minoritários são fundos e grupos ligados às 10 outras maiores petroleiras globais e a grandes milionários no Brasil e no exterior. A gente está exportando dividendos para o exterior em vez de avançar em investimento na própria Petrobras. Para quê? Para a Petrobras se adaptar, para a Petrobras começar a capitanear novas corridas de desenvolvimento, substituição de combustível fóssil e outras coisas mais. A gente não faz isso. A gente é esse dinheiro e está exportando quase 45% desse lucro para fora, enquanto os investimentos em desenvolvimento, em pesquisa, em formação de profissionais no próprio quadro fica para trás. Entende? Se a gente voltasse a pegar as Fafens, que a gente já tem, as fábricas de fertilizante, levasse elas a 100% da sua produtividade, a gente já substituiria toda essa importação de fertilizantes. Se a gente retomasse a Fafem que foi vendida, já dava para exportar. Se a gente investisse nesse tipo de planta, e assim, gente, a planta está pronta para ser construída no Triângulo Mineiro. Há 10 anos atrás, no primeiro governo da Dilma, toda a pesquisa foi feita, simplesmente não foi construído. Com essas três, mais a quarta que a gente vendeu, essa quinta sendo feita, a gente podia estar exportando num momento em que a gente tem a guerra da Rússia com a Ucrânia, num momento em que o mercado global de fertilizante teve uma substituição dos seus principais parceiros e que a gente podia estar arrecadando trilhão. Que poderia ser voltado para cadeias de substituição de importações, que poderia ser voltado para cadeias que agregassem valor. Não adianta também, gente, a gente querer para sempre mandar ferro-gusa e trazer computador. A gente precisa também de atrelar qualquer tipo de investimento que seja feito por esses outros parceiros à troca de tecnologia. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Falta visão estratégica, acima de tudo, para os nossos governantes, falta interesse em atender as demandas da classe trabalhadora, enfim. Ô João, eu tenho muitas mensagens aqui dos nossos espectadores, mas antes de eu dar conta aqui de algumas mensagens, aliás, estamos conversando com o João Carvalho, historiador, educador popular. Você que está aqui com a gente, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir a nossa live. É muito importante essa interação que vocês fazem. Mandem aqui as suas mensagens para a gente bater um papo. Daqui a pouquinho eu vou trazer algumas mensagens aqui, mas antes, o João, ainda falando sobre essa ofensiva, esse avanço do Trump contra a Venezuela, o presidente Nicolás Maduro anunciou na segunda-feira uma mobilização de 4,5 milhões de milicianos em resposta a essas ameaças dos Estados Unidos. É importante lembrar que, no caso da Venezuela, para além desses navios posicionados na costa do país pelo governo dos Estados Unidos, há também uma recompensa por informações que levem à captura de Nicolás Maduro, que já está na casa ali dos 50 milhões de dólares, recompensa do governo dos Estados Unidos. Mais caro que o Bin Laden, o Maduro. É verdade, bem lembrado. A milícia bolivariana, João, ela é composta por aproximadamente 5 milhões de reservistas, segundo dados oficiais. Ela foi criada pelo ex-presidente Hugo Chávez e tornou-se posteriormente um dos 5 componentes da Força Armada Nacional Bolivariana. O grupo atua como um apoio ao exército na defesa da nação.
João, o Nicolás Maduro aí se prepara para o combate com os Estados Unidos na sua costa. Você acredita que possa haver um conflito armado, de fato, entre Venezuela e Estados Unidos a partir dessas ameaças? Olha, eu vou ser muito sincero com você, eu duvido muito, inclusive pelo histórico péssimo dos mariners e dos enviados mercenários estadunidenses contra os pescadores venezuelanos, né? Se a gente se lembrar aqui de alguns episódios do passado, dia sim e dia também, as poucas tentativas que tiveram via terrestre de mercenários estadunidenses ou de militares estadunidenses adentrarem o território venezuelano foram rapidamente coibidas, muitas vezes pelos próprios nacionais. Aqui eu quero só lembrar uma coisa, gente, que quando a gente fala de miliciano na Venezuela, não é igual miliciano no Brasil. Tá? A milícia bolivariana, ela é muito baseada numa ideia que foi trazida pelo Engels, que começa num texto chamado Kann Europa brusten, pode a Europa se desarmar. O Engels, notando a proximidade da Primeira Guerra Interimperialista, ele sugere a seguinte coisa: em vez da Europa ficar gastando cada vez mais dinheiro que deveria ir para o povo, que deveria ir para construir biblioteca, hospital e o caralho a quatro em correria armamentícia, por que então que os exércitos não passam a se portar como milícias com os seus próprios cidadãos? O que é uma milícia cidadã, formada pelo cidadão? Todo cidadão vai ter o treinamento militar, o povo será armado e, em caso de necessidade, o povo é mobilizado, essas pessoas que tiveram treinamento militar, na defesa dos seus próprios territórios. Ou seja, é mais ou menos isso que acontece na Venezuela, né? O cidadão venezuelano vai ser treinado, vai ter a arma ali à sua disposição e, quando é necessário, ele é mobilizado para o patrulhamento, para a defesa do seu território. O que isso significa dizer? Significa dizer que, para os Estados Unidos, a Venezuela se torna basicamente mais um Vietnã, no sentido de que qualquer cidadão venezuelano, potencialmente, pode ou não ter um treinamento militar ali e o cara não sabe com quem que ele está lidando, com quem que ele não está lidando. Estados Unidos já está envolvido com diversas guerras ao mesmo tempo e as coisas vêm dando ruim para ele. A tendência dos Estados Unidos se envolver em ainda mais uma guerra é muito pequena, muito pequena. Né? O Trump tem um limite do quanto que ele vai esticar essa corda, até pensando na política interna dele lá. Por quê? Porque não é como se o Trump tivesse num momento de grande escalada e aprovação interna. A gente passou por massivos protestos nos Estados Unidos, como a gente não viu nada similar no Brasil, por causa do genocídio em Israel. O americano também não aguenta mais dar mais créditos para a Ucrânia e mandar mais dinheiro para a Ucrânia, e aí fica difícil imaginar que você vai mobilizar um terceiro foco de guerra que, se for desenvolver, vai ser uma guerra basicamente de trincheiras aqui, gente. Nós estamos falando aqui de outro Vietnã, nós estamos falando de uma guerra muito análoga para a Primeira Guerra Mundial, porque você tem que entrar no território, você tem que avançar, é um território fechado, boa parte comprado por mata, por floresta amazônica, não é simplesmente assim, vou passar em cima da cidade e vou fazer um ataque, o Maduro vai sair correndo, porque não é. Não é. O buraco na Venezuela é mais embaixo. O buraco na Venezuela é mais embaixo. Então, sendo muito sincero, acho pouquíssimo provável que os Estados Unidos saia da sua retórica e caminhe em direção a uma ocupação física. Tanto que os navios sequer estão nas águas territoriais de nenhum país, eles vão estar em águas internacionais próximas. Ou seja, isso é uma ameaça, isso não é uma consecução. Por quê? Porque se ele dá o passo além,
o que suco ferve de outra forma. Sem dúvida. Né? Então, assim, é diferente eu fazer uma ameaça e eu, de fato, levar esta ameaça a cabo. Acho pouco provável, inclusive porque o Trump é muito vacilante na sua retórica. O Trump, às vezes, funciona como um husky siberiano. A luz brilha, ele perde o foco e olha para outra coisa. Então, assim, nesse último mês, a gente já teve o Brasil, já teve o México, teve a Venezuela. Daqui a 2 semanas, meu irmão, acontece alguma coisa no Irã, acontece alguma coisa no outro lugar, e ele vai indo de canto em canto, né, gritando muito e mordendo muito pouco. O cachorro ladra mais do que ele morde. Não tenha dúvida. João, eu tenho uma série de mensagens aqui, perguntas. Eu vou trazer algumas mensagens e algumas perguntas também dos nossos espectadores. Claro, por favor. O Santiago diz aqui o seguinte: Estados Unidos vai sair correndo da Venezuela como ocorreu no Vietnã e no Afeganistão. Acredito muito na coesão ideológica do povo venezuelano. Já o Pedro Henrique diz aqui: Trump só quer o petróleo venezuelano. Eu tenho aqui algumas perguntas também. O Renato Cinco, ex-vereador aqui no Rio de Janeiro, ele te pergunta o seguinte, João: camarada, você defende que o Brasil continue investindo nos combustíveis fósseis? Vamos começar pela pergunta do Renato Cinco. Depois eu faço mais outras duas que tem aqui para ti. Vamos lá, por partes. Você defende que o Brasil invista só em combustíveis fósseis e feche seu olho para a transição energética e simplesmente não acredite na materialidade dos fatos? Óbvio que não, Renato. Óbvio que não. Agora, a transição para fora dos combustíveis fósseis vai ser capitaneada pela empresa que melhor entende de combustíveis e que é a joia da coroa nacional, que é a Petrobras. Inclusive, quando a gente pensa nas energias renováveis, nos biocombustíveis, em todo o rol de pesquisa com outras fontes energéticas que a gente tem no Brasil, 90% das pesquisas mais avançadas que são feitas nesse campo são feitas exatamente pela Petrobras. O que a gente precisa, então? Primeiro, a gente tem que entender que durante um tempo a gente ainda vai estar sob a égide dos combustíveis fósseis, isso é indelével, isso faz parte do jogo. O que a gente tem? A gente tem que se preparar para essa transição e começar a transicionar. Para a gente poder começar a transicionar, a gente precisa de ter investimento em pesquisa e em desenvolvimento. Investimento em pesquisa e desenvolvimento. O que a gente não está tendo nesse momento? Investimento em pesquisa e em desenvolvimento. Por quê? Principalmente porque a Petrobras vem exportando os seus capitais na forma de lucro. Por mais que isso tenha sido de uma forma ainda mais absurda sob a égide do governo bolsonarista, infelizmente isso continua nesse governo do PT. A gente precisa de reformar alguns conselhos da Petrobras, como, por exemplo, o conselho de acionista minoritário. É um absurdo que pessoas que são acionistas minoritários, que recebem vultosas quantidades em lucros, participem de vários conselhos da Petrobras, que não só o de acionista minoritário, que o conselho de acionista minoritário tenha voz e vez para decidir se eles vão dar lucro para acionista minoritário ou se vão fazer desenvolvimento. É lógico que os caras vão escolher o deles, né? A gente tem que voltar a Petrobras a ser o que ela sempre foi, que é um polo de desenvolvimento e pesquisa. Por que a gente conseguiu capitanear as pesquisas e desenvolvimento do pré-sal? Não foi porque um cara muito genial, numa terça-feira de manhã, teve uma ideia pica. Foi porque a gente construiu o centro de pesquisa, formou gerações e gerações de engenheiro e tinha dinheiro para desenvolvimento e pesquisa. A gente tem que voltar a ter dinheiro para desenvolvimento e pesquisa, principalmente para conseguir transicionar para uma outra matriz energética. Sim. E a gente ainda tem uma outra coisa que às vezes as pessoas esquecem, que é uma natureza riquíssima para isso. O Brasil vai ser um dos países com mais capilaridade para a energia solar. O Brasil é um país que tem uma capacidade eólica, por mais que a energia eólica seja muito limitada, muito grande. O Brasil tem uma capacidade gigantesca para energia de maré. O Brasil tem um desenvolvimento pioneiro de biocombustíveis. Ou seja, a gente está aí diante de muitas possibilidades. Agora, quando a gente pensa nas possibilidades que agora estão sendo desenvolvidas
com as maiores tecnologias de célula fotovoltaica, de reator de fusão e fissão ao mesmo tempo, para tentar capitanear um desenvolvimento de um reator que tem energia positiva. Nós estamos atrás em todas. Em todas. As mais modernas, aquelas que estão sendo capitaneadas pela quarta geração industrial, nós estamos atrás em todas. E quem está à frente delas é simplesmente a China, que meio que é o nosso maior parceiro comercial. É fácil da gente sentar na mesa, conversar aqui e falar assim, olha, vocês são o nosso maior parceiro comercial, a gente vem exportando pra caralho pra vocês, vamos fazer o meio termo aqui, porra. Deixa a gente desenvolver isso junto com vocês, vamos mandar o pessoal da Petrobras para estudar aí, vocês estudam aqui, a gente faz parceria com as universidades, vocês colocam uma plantinha aqui e traz uma tecnologia, a gente coloca alguma coisa aí. Entende, gente? A gente precisa também de se preparar. As coisas não vão acontecer ex nihilo, não vai ser um dia de manhã que tudo acontecerá, isso vai ser um processo histórico. E aí eu acho que o Renato está certíssimo, a gente não tem que ficar atrelado só a uma matriz de combustível fóssil, porque combustível fóssil acaba, gente. Pode demorar 100 anos, pode demorar 150 anos, pode demorar 75, independente do que seja achado ou não, ele acabará. Acabará. Ele é finito. Nós precisamos de renovar nossa matriz energética. Para isso precisa de pesquisa, para isso precisa de desenvolvimento. É isso. João, eu queria trazer aqui um outro questionamento. O perfil Zelota do TikTok, ele pergunta aqui o seguinte: João, o Brasil de Lula poderia contar com as Forças Armadas para resistir a uma invasão trumpista? E já vai um pouco mais além, né? E já sugere aí a possibilidade do Donald Trump invadir o Brasil. Assim, sendo muito prático, nem ideologicamente, nem materialmente. Primeiro que, ideologicamente, boa parte das nossas Forças Armadas, e principalmente a cúpula das nossas Forças Armadas, é toda treinada em Washington desde a década de 50. Então, ideologicamente, eles estão muito mais próximos dos estadunidenses do que muitas vezes eles estão dos próprios brasileiros. Segundo, que a gente só não teve um golpe neste país, uma nova ditadura sendo colocada no poder nesse país, porque os americanos não falaram gol. Foi só por isso. E ao momento que eles não falaram, parte das Forças Armadas falou: sem o meu dono falar, eu não lato. Não foi que antes disso as Forças Armadas falaram: pelo meu amor ao Brasil, respeitarei a sua Constituição burguesa. Não foi isso que aconteceu, não. Tava todo mundo ali esperando para ver o que ia acontecer. E na hora que aconteceu e não deram o vai, aí os caras fizeram. Então, ideologicamente, não. Ideologicamente não precisa contar. Vai ser um pedaço muito pequeno que a gente pode contar. Para além disso, materialmente, e aí, gente, quem falou não fui eu, não. Saiu reportagem disso no ano passado. Vocês vão lembrar, Brasil tem capacidade de guerra para 20 e poucos minutos. Eu não lembro 20 e quantos minutos, mas eu lembro que era mais de 20 e menos de 30 minutos. No caso de uma invasão da Guiana, o Brasil se tornará a Guiana do Sul. Tá? O Brasil não tem capacidade militar para isso, gente. O Brasil não tem capacidade militar para isso. Tá? Então, sendo muito, muito sincero, não. Não acho que pode contar. Não é isso. O João, o Fernando aqui, ele sugere aqui um negócio que eu queria entender um pouco. Queria que você respondesse ele aqui o seguinte: ele pergunta: vocês enxergam... Anderson, só antes... Sim. Desculpa. Só antes de eu responder o Fernando, é porque o Renato está louco aí no chat, desesperado. Renato, eu não falei para a gente esperar 100 anos, não. Eu falei que as reservas máximas de combustíveis fósseis do mundo hoje são calculadas entre 75 e 150 anos. Esse cálculo vem da quantidade disponível hoje, mais a quantidade que já se sabe disponível e é guardada pelos grandes países produtores de petróleo.
Isso não significa que a gente tenha esse tempo todo para fazer uma transição, mas isso significa, sim, que, em última instância, caso não fosse desenvolvida nenhuma outra tecnologia e se mantivesse o crescimento do padrão de consumo de acordo com o momento em que foram estipuladas as reservas, existiriam reservas, em tese, capazes de lidar com o mundo nesse período. É óbvio que, à medida que essas reservas forem diminuindo, os preços vão saindo para a casa do caralho, e somente os países que vão ser possuidores dessas reservas é que vão ter acesso franqueados a ela. A gente precisa de transicionar energeticamente ontem, eu concordo com você. Inclusive, a Petrobras já vem capitaneando esforços para a sua transição energética, não é de hoje, e ela tinha planos de médio e longo prazo, feitos ainda em 2000 e pouco, para a década de 10, para a década de 20, para a década de 30 desse século. Tá? Então, assim, eu entendo que a situação é outra. Eu não estou falando que a gente vai esperar 75, 100 anos. Só para deixar bem claro aqui o que foi o dado que eu trouxe. Desculpa, me passa a pergunta do Fernando. Não, fez bem, viu? O Renato Cinco é um defensor aqui da transição energética, do meio ambiente. Ele sempre participa aqui, já foi entrevistado muitas vezes aqui, inclusive, no nosso programa. Mas voltando aqui à pergunta do Fernando, ele te questiona da seguinte maneira, para a gente fechar aqui o nosso papo. Vocês enxergam a possibilidade de que Trump e Putin tenham acordado em um dar a Venezuela para o outro, enquanto o outro dá a Ucrânia, ou seja, um acordo aí que ele sugere entre o Donald Trump e o Vladimir Putin de que o Putin ofereceria a Venezuela para os Estados Unidos e o Trump ofereceria a Ucrânia para a Rússia? Cara, eu vou ser muito sincero com você, eu não acho esse tipo de acordo possível e eu vou ir um pouco mais além do que simplesmente falar não, eu quero explicar por quê. Primeiro, a situação da Rússia na Ucrânia é uma situação extremamente estável. Extremamente estável. Tá? A Rússia não precisa de fazer nenhum tipo de barganha por conta do pedaço da Ucrânia que ela já pegou, porque o pedaço da Ucrânia que ela já pegou já foi. Ali não volta. Os Estados Unidos não vai entrar numa guerra direta, os europeus vão continuar nessa guerra por proxy que eles estão fazendo, eles não vão mobilizar exército ali diretamente, até porque se eles fizerem isso, é a garantia da bancarrota das suas próprias economias. A Rússia está numa posição que ela não precisa de ceder. Ela não tem necessidade nenhuma de ceder um ativo qualquer. Segundo, que o simples fato da Rússia virar e falar faz o que você quiser aí, não significa que a Venezuela não exista, né, gente? Venezuela tem uma mobilização popular e uma milícia popular gigantesca que torna qualquer tipo de operação dentro da Venezuela muito difícil, muito complicada, muito longa e muito sangrenta e muito custosa, tá? Então, assim, sendo muito sincero com você, jamais veria isso acontecendo. Para além disso, a Rússia tem um chanceler muito forte, né? Tem excelentes negociadores internacionais. Eu não acho que a Rússia jamais vislumbraria esse tipo de acordo, até porque ele é completamente infactível. Uhum. Ela não necessita dele e, se necessitasse, ela não conseguiria manter a sua parte da barganha. Agora, para fechar, João, rapidamente, você não vislumbra a possibilidade de um acordo desse tipo com a Rússia, mas caso os Estados Unidos atentassem contra a Venezuela, você acha que os russos se colocariam ao lado dos venezuelanos? Pelo menos indiretamente, sim, como a Rússia vem fazendo em vários outros lugares do mundo. Se a gente for pensar, né, na África Ocidental, se a gente for pensar nos países ali que retomaram um pouco da sua independência, Burkina Faso, Niger, Mali, todos eles conseguiram isso, conseguiram a expulsão das tropas francesas, muito auxiliados pelo grupo Wagner e outros grupos que são umbilicalmente ligados ao exército da Rússia. Uhum. Eu não vejo, por exemplo, a Rússia entrando diretamente com tropas. Agora, a Rússia cedendo tropas que são milícias pagas, que são o que eles são,
né? Eles são mercenários, é um grupo mercenário. Cedendo esse tipo de ajuda, cedendo aporte, cedendo logística, cedendo armas indiretamente, isso é algo facilmente crível. Mesmo depois desses afagos que o Putin trocou com o Trump na última semana? Esses afagos vão durar até o primeiro momento que eles durarem, assim como eles já duraram anteriormente, até o primeiro momento que eles duraram, né? Eu vejo esses afagos muito mais como um respiro num momento em que há uma necessidade qualquer do que propriamente algo muito duradouro. Se a gente for ver historicamente a relação do Trump com o Putin, elas sempre foram relações bastante amistosas, né? O que a gente teve foi uma escalada retórica. Vamos lembrar que o Trump, atirando para todos os lados, também deu uma atirada para o lado da Rússia, né? Começou a falar das armas, as armas nucleares, vou fazer e vou acontecer. E aí teve esse momento que os caras falaram assim, menos. Então, assim, entre a retórica e o que é feito de fato, vai uma longa diferença. Não é isso, tá certo. João Carvalho, quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente mais uma vez no Faixa Livre. Muito obrigado por se propor fazer esse papo aqui com a gente novamente. Obrigado eu, querido. Aí, uma boa quarta-feira e deixo o meu forte abraço, camarada. Valeu, camarada. Estamos aqui à disposição. Até uma próxima. Agradeço a todos que tenham nos ouvido aí. Seguimos juntos. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Conversamos aqui com o João Carvalho. João Carvalho, historiador, educador popular e já está se tornando aqui uma figura que tem conversado com a gente bastante no Faixa Livre. Um papo ótimo, como vocês sempre percebem aqui, que ele está aqui conosco. Muito importante a gente contar com esse diálogo aqui com o João